Bora lá então resolver a questão de número 8 do vestibular de 2023 da Unicentro, questão de matemática. E lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e acompanhe aqui na descrição que há todos os links das playlists que tem do vestibular da Unicentro, as questões de matemática resolvidas desde o vestibular de 2017 para você acompanhar. Então não esquece de se ligar aí. A questão número 8, ela tem o mesmo contexto tanto para 8 quanto para a questão 9, mas eu irei resolver separadamente cada uma das questões, ok? Então, nesse vídeo, estarei resolvendo exclusivamente a questão 8, que diz o seguinte. Na construção de um projeto, o engenheiro representou em um referencial cartesiano XOY os pontos A e B de abscissas positivas e as retas OB e R, como ilustrado a seguir. Então, eu tenho aqui a reta OB e eu tenho a reta R. Ambas tendo b igual a zero, né? Lembrando que a nossa função aqui, como é uma função do primeiro grau, gente, nós temos aqui essas funções dadas por y igual a ax mais b. E por que eu já fiz essa conclusão de que b é igual a zero? Porque as minhas duas retas elas estão passando pela origem, né? Então, eu tenho aqui a minha reta OB, que ela vai ter, né, um A1 vezes x, que eu não sei quanto vale esse A1, né? E eu vou ter a minha reta R, que ela é exatamente a um valor A2 aí, né? Elas têm coeficientes angulares diferentes, porque elas têm inclinações diferentes em relação ao eixo x, um A2 que multiplica x também, certo? E aí tá falando que o ponto A pertence ao eixo OX, como está denotado aqui. A reta OB é definida pela equação y igual a 12/5 de x, então eu já sei que a reta OB aqui, né, ela é igual a 12/5 de x. É exatamente o que eu falei para vocês aí, o nosso B é 0 e o nosso A1 aqui nesse caso é 12/5. E a reta R contém a bissetriz do ângulo AOB. Então o ângulo OAB é esse ângulo inteiro aqui. O que isso significa? Significa que este ângulo aqui é a mesma medida desse, certo? É a bissetriz. Vamos supor que esse ângulo inteiro aqui, AOB, ele tem a medida de 80 graus. Só uma suposição, tá? Então, cada um desses ângulos aqui, ele vai ter 40 graus. Bissetriz divide o meu ângulo em dois ângulos iguais. Nesse caso, ele está perguntando aqui, com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente um ponto pertencente à reta OB. Então, como eu tenho a equação da reta OB, gente, é um exercício muito fácil, né? Dá para resolver bem tranquilo aqui. Então, é só eu testar. Então, eu vou testar aqui o ponto A. Não esquece que sempre o primeiro ponto é x e depois o segundo é y. A nossa equação aqui da reta OB é y igual a 12/5 de x. Então, o ponto que pertence a essa reta tem que satisfazer essa equação. Então, aqui, o y é 2. Então, fica 2 igual a 12/5 de x, que é 1. E aqui eu já vejo que isso daqui é falso, né, gente? Porque 2 não é igual a 12/5 vezes 1. Então, falso, não é o ponto, esse ponto não pertence à reta OB. No segundo caso aqui, eu tenho o ponto de coordenadas 2 e 5. Então, x e y. Então, meu y agora vale 5, é igual a 12/5, que multiplica x, que nesse caso é 2. Aqui vai ficar 12 vezes 22, 24/5 igual a 5. Também é falso, esse ponto não pertence a essa reta OB. No caso aqui do ponto C, nós temos coordenadas x 4 e y 40. Então, aqui eu vou ficar com 40 igual a 12/5, que multiplica x, que nesse caso é 4. Se eu fizer 12 vezes 4, vai dar 48/5, que também não é igual a 40. Então, falso. Letra D. Nós temos o x 5 e o y 12. Então, vai ficar 12, que é o nosso y, igual a 12/5, que multiplica exatamente o 5, né? Como eu posso cancelar esse 5 com esse 5, a gente vai ficar aqui, que 12 é igual a 12, isso daqui é verdade. Então, esse ponto D aqui, da letra D, de coordenadas 5 e 12, ele pertence à reta OB. Por isso, a resposta correta é a letra D. Vamos testar só a letra E aqui para vocês verem? Então, o nosso x é 12 e o nosso y é 5. A gente vai ficar com 5 igual a 12/5,
que multiplica o x, que nesse caso é 12. Então, a gente vai ficar aqui ó, com 12 vezes 12, 144 sobre 5. A gente vai ficar passando esse 5 para cá, que 25 é igual a 144. Então, é falso, né, isso daqui. Portanto, o ponto que pertence à reta OB é o ponto de coordenadas 5 e 12 que está contemplado na letra D, ok? Espero que essa resolução tenha ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima questão, que é a nossa última questão desse vestibular.